a mais uma das nossas reuniões dos domingos. Alguém pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Ao término da reunião, estaremos à disposição para darmos maiores informações a respeito dos trabalhos da casa. Vamos pedir a todos que desliguem seus celulares e vamos dar os nossos avisos normais. Nós temos 2 DVDs à venda de 2 palestrantes que estiveram conosco. Foi gravado, um de Curitiba e outro de São Paulo. DVDs das palestras de Marlon Reikdal, com o tema Cultivo das Emoções, que eu assisti. Muito bom, compensa tê-los em casa. E também do professor Moacir Costa, com o tema Amor e a Arte de Viver e a Ciência e Espiritualidade. Custa R$10 cada um. Quem tiver interesse, é só procurar aí na secretaria com a Agripina, que vocês vão ter acesso a 2 excelentes palestras. Lembrarmos dos 2 dias em que nós temos o atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É um dia que a nossa casa disponibiliza para receber aquelas pessoas que eventualmente possam ter algum problema espiritual ou que queiram conversar com algum dos nossos atendentes. Então essas nossas reuniões acontecem às terças-feiras às 14h30 e às quintas-feiras às 20 horas. Esses horários precisam ser bem, como eu diria, tem que chegar bem na hora, porque senão atrapalha a nossa reunião. Bem pontual. Você me ajudou aqui, meu ponto está aqui atrás. Lembrarmos ainda que no atendimento fraterno da quinta-feira nós temos o nosso companheiro Luiz Cláudio, que ajuda a pessoa que tem interesse de implantar o Evangelho no lar. Então hoje o Luiz Cláudio está aqui também. Se alguém tiver interesse de ter alguma orientação maior da implantação do culto do Evangelho no lar, ele está presente aqui e eu apresento a vocês. Lembrando ainda das nossas campanhas permanentes, aquelas campanhas que nos ajudam a dar os subsídios para sustentar as nossas atividades, a nossa creche e todas as nossas atividades, que é o do sócio colaborador, a partir de R$30, a campanha do leite em pó integral e a nossa nota fiscal paulista. Essa nota fiscal paulista funciona da seguinte forma: quando vocês fizerem alguma compra e não colocarem o CPF de vocês, é só trazer, que nós temos uma equipe que digitaliza essas notas fiscais e isso reverte em benefício para a instituição. Também temos o nosso baratão. Todas aquelas coisas que vocês tenham, que não usem mais, que sejam usáveis, roupas, utensílios, qualquer coisa que vocês tenham, que tenha condição de alguém usar, pode nos trazer, que a gente leva para o baratão e vende a preços módicos. O pessoal da favela. Não é favela, não pode falar mais favela. Aos nossos assistidos. Então toda essa renda é revertida para os nossos assistidos lá, o pessoal da Tamarutaca, lá, Sacadura Cabral. Tá bem? Hoje nós vamos ter a nossa palestra com o nosso Luciano e a prece com o nosso David. Vamos agradecer ao Mestre Jesus mais uma vez.
por estarmos aqui reunidos, por participar desse banquete espiritual, a qual tanto precisamos para o nosso dia a dia, para enfrentar nossas dificuldades, os nossos defeitos. E no final, chegarmos um pouquinho melhor do que chegamos. Para tanto, pedimos a bênção de todos os Espíritos que estão aqui nos olhando, nos abençoando. Que a espiritualidade amiga abençoe em especial o nosso palestrante de hoje. E que, enfim, possamos sair daqui um pouquinho mais melhores do que chegamos. Permaneça conosco mais uma vez. Que assim seja. Para que você quiser que eu fique ali, tá? Ok. Fica melhorado de hoje. Bom dia a todos. Bom dia. É uma satisfação estar de volta aqui pela segunda vez no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante, que é a visão espírita do aborto. Como o Espiritismo compreende o aborto. E nós vamos trazer aí várias informações de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, da Guia Espiritual do médium Divaldo Pereira Franco Joana de Ângeles, André Luiz, e vamos, obviamente, fazer um recorte sobre o assunto, porque o assunto em si é um assunto bastante complexo, é um assunto que demandaria horas e horas para estudar, mas eu tenho a certeza de que todos que aqui estão hoje vão sair com as informações básicas e necessárias para a compreensão do aborto e, obviamente, continuarão e desejarão aprofundar o estudo, porque nós temos aí muitos livros espíritas, muitas outros livros não espíritas que tratam do tema aborto. Se você quiser apagar a luz para a gente ver melhor. Bom, nós trouxemos aqui esta primeira informação, é uma informação de guerra. Uma informação que talvez muitos conheçam e outros não. Na Segunda Guerra Mundial, que ela ocorreu de setembro de 1939 a junho de 1945, num período de pouco mais de 5 anos, quase 6 anos, 66 milhões de pessoas foram mortas por causa da guerra. 66 milhões de pessoas em quase 6 anos. Judeus 6 milhões, russos 18 milhões, americanos 450 mil soldados, mil civis brasileiros, 1000 soldados brasileiros, mais de 5 milhões de soldados alemães e praticamente quase todos os países do mundo tiveram perdas humanas. A Organização Mundial da Saúde, ela nos traz aí algumas informações a respeito das estatísticas do aborto. No ano de 2008, a Organização Mundial da Saúde, ela nos trouxe que em 2008 haviam sido praticados 43 milhões de abortos no mundo inteiro. Esses números de 2008 praticamente até o ano de 2016, eles mudaram muito pouco. Então o que nós fizemos? Nós repetimos aí os números de 2009 até agora que nós estamos junho de 2016. Só em 2016, nós já tivemos aí um grande número de abortos já praticados. E nós temos aí, nestes anos de 2008 até 2016, obviamente que isso é uma previsão, mas os números são alarmantes, são altíssimos. Um número de mortes igual à Segunda Guerra Mundial, mais 4,86 vezes mais, ou seja, mais de 350 milhões de abortos
foram praticados em todos estes anos. Portanto, este tema é muito relevante, estes números precisam ser gravados, nós precisamos ter a marca destes números na nossa mente. Por ano, mais de 40 milhões de abortos são praticados. No Brasil, 1 milhão de abortos são praticados no Brasil. Os grandes juristas, eles elegeram, portanto, alguns crimes hediondos da humanidade. Quais são os crimes hediondos da humanidade? A pena de morte, as guerras, o suicídio, a eutanásia e, finalmente, o aborto. A pena de morte demonstra a falência do Estado. Quando o Estado decreta a pena de morte ao cidadão que praticamente tenha cometido os seus crimes, o Estado está demonstrando que ele não tem a capacidade de educar o cidadão. Nos países em que a pena de morte é legal, em virtude de existir a pena de morte, a criminalidade não diminuiu e os crimes continuam acontecendo. A eutanásia é o desligamento dos equipamentos antes de ocorrer a 100% da morte. Nós sabemos que muitas vezes quando os médicos decretam a morte cerebral, por algum motivo, não é? Por uma força divina, o espírito ainda está ligado ao corpo e muitas pessoas retornam. O suicídio também, que é uma das calamidades da sociedade, a pessoa atrelada ao materialismo, desconhecedora das leis espirituais da vida, se suicida. As guerras e, por fim, o aborto são os crimes hediondos definidos pelos juristas. Ninguém absolutamente tem o direito de tirar a vida de ninguém. E a vida dentro do ventre da mulher é uma vida em desenvolvimento. As pessoas podem alegar, a mulher tem o direito ao seu corpo, é verdade, ela tem o direito de cuidar do seu corpo, ela tem o direito de cuidar dos seus parentes, dos seus familiares, mas a vida que está em desenvolvimento no seu corpo faz parte da lei de Deus. E ela, portanto, não pode tirar a vida, ela não pode abortar, ninguém tem esse direito de matar. Obviamente que existem as várias causas, as pessoas podem alegar, as mulheres podem alegar as várias causas, os homens. Quais são as causas mais alegadas? Aborto espontâneo. Bom, foi espontâneo, natural, acontece, abortou espontaneamente. Aborto terapêutico. O aborto por estupro, motivos econômicos, eugênicos e etc. A mulher foi estuprada, ela alega, eu não vou querer ter este filho, porque este filho vai ser um filho de um criminoso, ele também será criminoso. Nós vamos discutir um pouco sobre a questão do estupro um pouco mais para frente. O aborto terapêutico, onde detecta-se que a malformação da criança, às vezes não há o braço, não há as pernas, enfim, problemas, e aí se aborta por esses motivos. Motivos econômicos, a pessoa está passando por dificuldade financeira e não quer ter mais filhos, aborta. Eugênicos, o terapêutico eu inverti, quando a criança está com problema, é eugênico. O terapêutico é quando a mãe está correndo risco de vida. E etc. Outros motivos que podem ser aí descritos. O espírito Joana de Anges, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco, nos trouxe aí no livro Adolescência e Vida, que é um livro bastante interessante para as pessoas que têm filhos, que vão entrar na adolescência, né? Jovens. É um livro que realmente necessita ser estudado. E ela tem esta mensagem bastante interessante neste livro Adolescência e Vida. E ela fala assim que os jovens, eles são dominados pela curiosidade, não é? Quando entram na adolescência. Os jovens são espicaçados por uma bem urdidura estimulação precoce. Então, o jovem entra na adolescência, os hormônios estão aflorando, não é? Ele entra naquela curiosidade de se relacionar com os outros, com a menina, com o moço, não é? Só que nós temos aí uma grande carga de sexualidade na televisão, na mídia, né? As pessoas explorando o sexo,
não é? Muitas vezes esse jovem não tem essa educação sexual dentro de casa, os pais não têm essa mente aberta para conversar com os jovens, né? Então eles, dominados pela curiosidade e forçados, né, entre aspas, obviamente, por essa mídia nefasta que fala de sexo nas revistas, nos jornais, na televisão e etc., não é? O que ocorre? Faculta tudo isso uma promiscuidade, faculta uma situação de promiscuidade. E o jovem não preparado entrega-se às relações sexuais sem ter a mínima ideia do que vai acontecer, ou tendo ideias muito parcas, né? Se despreparando, não utilizando-se de preservativos, né? Relacionando-se com várias pessoas, expostos ainda a adquirirem doenças venéreas, não é? Doenças venéreas. Há doenças venéreas que não matam, mas que o cidadão carrega para o resto da vida. A AIDS pode levar à morte, etc. Mas se o cidadão, a menina ou o moço adquirirem uma herpes, vai carregar a herpes para o resto da vida. Ainda não tem cura esse vírus. Então entregam-se a esta situação de promiscuidade, ao relacionamento, sem nenhuma preparação psicológica. Eles não têm preparação psicológica. Olha, vejam vocês um caso particular que vou comentar aqui com os senhores. Por exemplo, eu tenho um colega que trabalha conosco, tem basicamente a minha idade, pouco mais de 40 anos, e ele tem uma filha de 10 anos, a outra parece que tem 7 ou 8. E hoje em dia, nas escolas, as pesquisas são todas feitas pelo Google. Na minha época, eu ia pesquisar sobre Tiradentes, eu escrevia no papel ao maço. Tinha que escrever 2 papel ao maço, nem existe mais papel ao maço. Buscava na enciclopédia Conhecer. Opa, estou dando risada porque Conhecer, enciclopédia Conhecer. Enciclopédia Conhecer, Barça, hoje não tem mais nada disso. O Google, a internet é uma enciclopédia. Então você quer pesquisar qualquer coisa, Tiradentes, Independência do Brasil. Vai lá no Google, clica, tem milhares e milhares. Bom, e as crianças sabem como é que é. Curiosidade, a menina, ela escreveu sexo, e aí quando você escreve sexo, vai aparecer as milhares de sites que tem o sexo, mas não só isso, se você mudar o botão para imagens, aí aparecem imagens. É homem com homem, mulher com mulher, sexo explícito, sexo com animais, etc. E a menina ficou chocada, porque o pai ainda não havia conversado com ela, a mãe não tinha tido nenhum tipo de orientação sexual, e perguntou para o pai: papai, é isso que você faz com a mamãe? Não é? Sentiu-se assim até que enojada, porque muitas das imagens que estavam lá eram de dar nojo, relacionamento de pessoas com animais, etc. E aí ele teve que contornar essa situação, por isso que eu sugiro aos senhores, né, verificarem meios de fazer um bloqueio para que as informações não cheguem antes do tempo para as nossas crianças. Ninguém vai explicar cálculo diferencial para uma criança de 5 anos, ou vai falar abertamente sobre sexo para crianças em tenridade. Então é aos poucos, né? Portanto, eles são espicaçados, né? Os nossos jovens sem preparo são espicaçados para esta estimulação precoce. Bom, sem educação sexual acontecem algumas coisas. O item A, não tem educação sexual, a jovem o quê? Sem preparo, o jovem sem preparo, sem usar preservativo, se entrega, ela vai engravidar. E engravidando, ela vai aonde? Para um aborto clandestino, tá certo? Porque no Brasil, se você ficou grávida, se a mulher ficou grávida, não pode abortar. Existem leis no Brasil que permitem o aborto para estupro, para condições eugênicas, mas a mulher ficou grávida, não pode abortar. Agora, não tem preparo, engravidou, ela vai para onde? Para uma clínica clandestina. Item B, quando não há aborto, às vezes não há aborto, que já é melhor, que é o objetivo da nossa reunião, para que as pessoas nos ouçam, nos compreendam o Espiritismo, definitivamente não aborte. Mas aí tudo bem, ela leva a gestação até os 9 meses, mas não tem amor. A menina não tem amor. E o que acontece quando a menina não tem amor? Né? Os bebês são deixados para os seus familiares. Então é o avô que cuida,
é a avó. Está certa essa situação? Não está certo. O vô já está chegando numa idade avançada, vai ter que cuidar de bebê, vai ter que cuidar de criança, não é? Não que a minha sogra não cuida, minha sogra cuida do meu filho, minha esposa vai trabalhar, minha sogra tem 66 anos, não é? Então é difícil, mas eu estou presente, a minha mulher está presente, a minha mulher trabalha, então a gente dá toda uma assessoria. Agora, o que acontece quando não tem amor? A mulher tem o filho aos 9 meses, o pai é ausente e deixa a carga de responsabilidade para os avós. Aí, tá certo isso? Não tá, né? É complicado, né? Ou as futuras mães são lançadas para fora. Quando as mães estão ausentes, os pais estão ausentes, muitas vezes a família não aceita e lançam as criaturas para fora. O que é pior ainda. Tá certo? Bom, trazendo ao mundo os desamparados, continua Joana de Ângeles, né? Os desamparados rebentos que experimentarão a orfandade, não obstante aos pais desorientados permaneçam vivos. Então é claro, é muito importante a presença dos avós, a presença dos tios, a presença da família, de toda a constelação familiar. Aliás, a Joana de Ângeles tem um livro, também ditado para Divaldo Pereira Franco, médium, chama-se Constelação Familiar. E lá nós temos várias mensagens sobre os tios, sobre os avós, sobre a educação na família. Então é muito importante nós termos uma família alicerçada. Aliás, a família é a base da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Por isso é muito importante nós cuidarmos da nossa família. Então, na adolescência, o que ocorre na adolescência? Gira-se em torno de certas coisas. Por exemplo, os interesses giram em torno da identidade. Então, a pessoa está afirmando a sua identidade. Então, o menino, ele deixou de brincar lá com o carrinho, né? Deixou de brincar com o soldadinho, agora ele já é um adolescente. Já se tornou-se homem, então ele quer firmar a sua identidade. Para firmar a sua identidade, o que ele é espicaçado pelos seus coleguinhas? Quem não foi espicaçado? Eu fui. Vocês não foram? Agora você vai lá, beija, como é que é? Boca virgem. Você é bebê, não sei o que e tal. Né? Então você começa a beijar uma, começa a beijar outra, então você começa a ser espicaçado. Né? E quanto menos informação você tem, pior ainda. Porque se a pessoa tem informação, se a família dá informação, então começa com um beijinho, começa com um abraço, etc. Mas em situações promíscuas, não é beijinho, não é abraço. As criaturas já se entregam a uma relação sexual. E aí a moça engravida, aí a camarada se torna pai. Então na adolescência tudo vai girando em torno da identidade, da sexualidade, tá certo? Da afirmação da personalidade. Não, eu tenho que ficar com essa pessoa, tenho que ficar com aquele fulano e tal. A atração entre os jovens é inevitável. E essa atração é excelente, é boa, é necessária para que a pessoa se afirme, para que a pessoa se compreenda como um cidadão do mundo, mas a liberdade requer responsabilidade. Liberdade não é libertinagem, liberdade é responsabilidade, tá certo? Bom, então tem esse ditado. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então temos que tomar cuidado, não é? As pessoas às vezes são atiradas para o jovem, para a moça, para o moço, temos que tomar cuidado. Ou esse aqui, príncipe hoje virou sapo amanhã. Sapinho bonitinho, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A família, na verdade, meus amigos, ela é preparada no mundo espiritual. É preparada no mundo espiritual. O relacionamento, o namoro, é o primeiro capítulo do livro Constelação Familiar. É muito importante nós termos este período do namoro, este período do relacionamento, onde os jovens eles vão se conhecendo, para que no futuro as duas escovas de dente possam estar juntas. Quando as duas escovas de dente estão juntas, são duas culturas que vão se encontrar, né? A cultura da moça, a cultura do moço. Então o namoro é muito importante. Mas o que acontece? Jovens despreparados,
Jovens sem educação sexual atiram-se ao sexo sem compromisso, atiram-se ao sexo desprevenidamente e de repente engravidam uma criatura, a pessoa engravida, a moça engravida, uma criatura que não era exatamente aquela que havia sido preparada. E aí quando ele chega lá na frente, no período que realmente ele precisava se encontrar com aquela criatura, com aquele espírito que eles iriam constituir uma família, aí a situação já está toda atrapalhada. Né? Então nós temos, obviamente, que prestar muita atenção nisso. Educação sexual, de Joana de Ângeles, diz Emmanuel, tem regime de urgência. Se nós não conversarmos sobre a sexualidade com os nossos jovens, quem vai conversar? A escola? Os amigos? Os parentes? É o Google. É o Google que vai conversar. Não é? Portanto, nós precisamos conversar com os nossos filhos. Não é? E hoje nós vemos o quê? Nós vemos ídolos de barro. A menina vê aquele moço na televisão, aquela moça, aquela beleza. Né? São ídolos de barro que muitas vezes escondem os seus próprios conflitos. São pessoas drogadas, são pessoas que não têm a sua afirmação sexual, muitas vezes problemática, né? Tem um problema na sua sexualidade. Então vê esses ídolos de barro e a meninada sai copiando. Né? Quem são os nossos ídolos? Quem deveriam ser os nossos ídolos? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Jesus, nosso mestre. Portanto, as crianças, todos nós temos hábitos. Quem não tem os bons, tem os maus. E os hábitos bons precisam ser desenvolvidos desde tenridade. Os nossos filhos, eles são espíritos. Nossos filhos são espíritos. Portanto, desde o berço, vão revelar os bons instintos e os maus instintos. A obrigação dos pais, qual é? A obrigação dos pais é educá-los corretamente, destruir as ervas daninhas, né? E incentivar os bons hábitos, tais como a leitura, o estudo e a prática das boas obras. Bom, e aí esses ídolos de barro, né, eles procuram influir na conduta juvenil, massificando todos no mesmo nível de comportamento, estranho e inquietador, deixando-os insaciáveis e cínicos, enquanto afirmam que a única função da vida é o prazer imediato, sendo o sexo válvula de escapamento para a insegurança e a insatisfação emocional. Até parece que a vida foi feita para o sexo e o sexo não para a vida. Não é? O sexo, realmente precisamos nos reproduzir, mas o sexo foi feito para a vida e não a vida para o sexo. Infelizmente nós vemos estas pessoas na mídia, né, esses ídolos de barro, incentivando muitos jovens ao escapismo, à ilusão, né, em que se entregam. Faltando a adolescência, ela continua. A experiência e conhecimento dos valores existenciais durante a gravidez, o período é atormentado, sendo transmitido afeto, inquietação e desassossego, quando não há revolta pela concepção indesejada. Nossos filhos são espíritos. O espírito, nós vamos ver aqui o que trouxe Allan Kardec, ele se liga ao corpo. Nessa gravidez indesejada, a mãe, ela vai gerar o quê? Uma energia negativa. Masaharu Emoto, pesquisador japonês, ele faz pesquisa com cristais de água. Colocou vários potinhos de cristais de água de diâmetro de 1,5 centímetro e colocou estas gotas congeladas e chamou várias pessoas. E as pessoas entravam na sala e falavam obrigado, obrigado, em alemão, em português, em inglês, em várias línguas. E depois ele utilizou um microscópio que aumenta 200 vezes e ele viu que os cristais de água que se formavam-se imagens muito bonitas quando a água era submetida a palavras de obrigado em várias línguas. Mas quando ele pegou os cristais de água e colocou estes mesmos cristais de água congelados numa sala
em que as pessoas falavam palavras de baixo calão, estes cristais apresentavam uma forma muito feia, uma forma horrível. E ele falou que esta energia dessas pessoas, quando falavam palavras de baixo calão, eram semelhantes às músicas de rock. Então, obviamente, o que a Joana está falando aqui é se a mãe transmite esses pensamentos negativos, essa gravidez indesejada, vai passar essa gravidez, vai passar essa angústia para o feto. Como assim, Luciana? Claro, é a mesma coisa que aconteceu com a água. O nosso corpo é constituído de 70% de água. Então, portanto, vocês nunca mais vão esquecer a pesquisa do Masaharu Emoto, né? Na seleção das músicas. Músicas boas e tranquilas influenciam bem o nosso organismo. Músicas de baixo calão e horríveis, tais como a gente tem por aí hoje em dia, nos prejudicam. Bom, então primeira coisa que nós devemos saber, do mundo espiritual nós viemos. A vida não começa no berço, e tampouco terminará no túmulo ou no caixão. E para o mundo espiritual nós vamos retornar. Viemos do mundo espiritual, a vida não começa no berço, nossos filhos são espíritos, não são uma folha em branca, trazem as virtudes e os defeitos de vidas anteriores, como ocorreu com nós, passarão conosco no trem da vida. Eu vou morrer, tu morrerás, e você também. Ninguém vai escapar da morte, todo mundo vai morrer. É a única certeza da vida, todos vamos morrer e voltaremos para o mundo espiritual. Este é o ciclo da reencarnação. Quando a pessoa aborta, o que a pessoa faz? Ela tem essa ignorância deste ciclo da encarnação. Ela não conhece este mecanismo da lei de Deus, então ela fala, não, eu sou a mulher, eu vou abortar, eu vou expelir para fora este bebê. Ela tem o direito de cuidar da vida dela, mas não pode abortar, não tem esse direito, porque isto é uma lei de Deus. Vejamos o que os bons espíritos nos instruíram em O Livro dos Espíritos. Questão 334. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada, ou no último momento é que se faz a escolha? Os espíritos respondem a Allan Kardec. O espírito é sempre designado com antecedência. Escolhendo a prova que deseja sofrer, o espírito pede para se encarnar. Ou seja, já existe toda uma programação no mundo espiritual para a reencarnação. Então não é de supetão, o espírito aparece. Tem uma programação, né, para que o espírito se reencarne. Ora, e aí, quando o espermatozoide entrou no óvulo, é que os espíritos nos ensinam que começa a ligação do espírito com o corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. No momento em que o espermatozoide entrou no óvulo, o espírito ele vai se ligar a este novo corpo em formação. Quais são os elementos constitutivos do homem? O corpo, o perispírito e o espírito. Luciano, corpo, espírito e perispírito. O perispírito é o liame semimaterial que une o espírito ao corpo. A parte material se une à matéria e a parte espiritual se une ao corpo. Quando o espírito desencarna, ou seja, quando ele volta para o mundo espiritual, o que morre é o corpo. E para o mundo espiritual volta o espírito com o seu perispírito. Quando ele está no mundo espiritual com o seu perispírito, no momento da concepção, quando o espermatozoide entrou no óvulo, é que o perispírito vai começar a ligar-se molécula a molécula. É neste momento que o perispírito do espírito que está no mundo espiritual começa a ligar-se molécula a molécula ao corpo que está em formação. Portanto,
a reencarnação faz parte da lei de Deus e não cabe à mulher interromper esta ligação através do aborto. Questão 355. Há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver. E com que fim isto acontece? Isto acontece frequentemente e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. São aquelas crianças, muitas vezes, anencéfalas, sem cérebro. Como é que vai viver sem cérebro? Não dá, não é? Então, o cérebro normal, a merocrania e a anencéfalo, não tem cérebro. Acontece que, quando nasce o corpo, existe até casos de gestantes que levaram a gestação até o final, aos 9 meses, né? E que ela se sentiu tão satisfeita e disse, podem procurar no Google, está na internet, vocês podem achar este fato, e ela disse que foram os 3 dias mais maravilhosos da vida dela. Ela acercou-se, né? Ela deu de mamar para o bebê, mas obviamente o bebê morreu. Então os espíritos respondem, é uma prova para os pais. Muitas vezes, esta criatura que recebe este bebê anencéfalo foi uma criatura que praticou o aborto em vidas anteriores. Ela, portanto, não tem o direito, por enquanto, de ter um filho normal. Mas para o espírito que se conectou molécula a molécula do seu perispírito a este corpo em formação, diz a Joana de Anjos Espírito, através do médium Divaldo Pereira Franco, também está na internet, é só procurar, que este espírito, nestes 9 meses, ele vai refazendo a sua energia, essa energia do perispírito, o qual ele malbaratou, o qual ele prejudicou em outras encarnações. Então, é uma prova para as mães, um refazimento para esse espírito que se reencarna. Portanto, mesmo para a gestante que tem um espírito reencarnando lá, está se ligando a um corpo anencéfalo, não é indicado por nós espíritas, pelo espiritismo, que ocorra o aborto, apesar de a lei nacional, de a lei brasileira permitir. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção, há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. Portanto, é sempre um crime quando se pratica o aborto. E no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo? O Livro dos Espíritos ele foi publicado em 18 de abril de 1857. Um pouco mais de 150 anos. Então, naquele caso, naquela época, Allan Kardec fez essa pergunta. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo, pelo nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E os Espíritos respondem, é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o ser que existe. Então, é claro, os Espíritos respondendo, olha, é preferível sacrificar o ser que existe, porque a mãe já existe, a mãe pode ter no futuro uma gravidez melhor, em melhores condições, e esse mesmo espírito, obviamente, pode voltar numa outra oportunidade. Não deu certo por uma questão genética naquela época, naquele período não deu certo. Então os espíritos respondem. Mas o Livro dos Espíritos, que não está ultrapassado em nenhuma das suas respostas, em nenhuma das suas linhas, porque o Livro dos Espíritos marca horas de séculos à frente, como afirma o professor José Herculano Pires, ele marca horas de séculos à frente, porque assim, o Espiritismo ainda é o grande incompreendido, né? E essa resposta é claro que está atualizada, mas hoje, claro, ela é atual essa resposta, mas hoje nós temos muitos avanços na medicina, e nós temos mães que têm esse diagnóstico de abortar, aborte, porque tu está correndo risco de vida, a morte. Os médicos diagnosticam. Mas a mãe tem tanta vontade, a pessoa tem tanta vontade de ter filho, conta o Divaldo em um dos seus depoimentos, que uma amiga passou 7 meses deitada em uma das residências da Mansão do Caminho, porque ela queria ter filhos. Ele conta nas palestras que ele fala sobre aborto. E nós podemos encontrar milhares de outros casos. Trouxemos aí numa revista famosa, que é o Guia do Bebê, o caso de André Henrique,
ela, em setembro de 2003, ela foi diagnosticada com câncer maligno de 4 centímetros no pescoço e iniciou a quimioterapia. E ela fala, reiniciei as sessões de quimioterapia, só que agora internada e tomando medicamento 24 horas por dia, ou seja, ela piorou, ela começou a quimioterapia e ela acabou ficando 24 horas por dia no hospital. Aonde eu fosse, lá estava aquela bomba do lado. Isso durou de abril a junho de 2005. De abril a junho. Pasmem. Em julho de 2005, ela fez uma cirurgia de transplante, não é? Está lutando contra o câncer. Os médicos diagnosticaram que ela não poderia ter filho. E ela não tinha filhos ainda. Pasmem. Não podia ter filho. Mas ela, um ano depois, em julho de 2006, ficou grávida, sem ter menstruado. Que negócio é esse? Ficou grávida. E aí os médicos novamente sugeriram o aborto. E ela falou, de jeito nenhum. Então ela teve uma gravidez difícil, mas lutou. Então, apesar de os médicos sugerirem o aborto, ela lutou e teve filhos. Portanto, é permissível, é permitido, melhor dizendo, pelos espíritos, que em caso onde ocorra o risco de uma morte da mãe, que possa ser interrompido esta gravidez, mas nós temos aí milhares de casos, centenas de casos, que as mães realmente preferem correr esse risco, né? O amor de mãe, dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos, é o maior amor que nós podemos ter na face da Terra. Amor de mulher é diferente, não é amor de mãe. Amor de mãe é amor de mãe. É o maior amor que nós podemos ter na face da Terra. Os Espíritos nos explicam na questão 200 do Livro dos Espíritos que o Espírito ele é assexuado, ou seja, não tem sexo. Nós reencarnamos no corpo masculino para desenvolver as potencialidades do corpo masculino. E o Espírito reencarna no corpo feminino para desenvolver as potencialidades e aproveitar as situações e oportunidades no corpo feminino, da feminilidade. E assim, dizem os Espíritos, o amor de mãe é o maior amor que nós temos na face da Terra. Portanto, fica aí o exemplo da André Henrique e entre outras. E o estudo continua no livro Alerta. Joana de Anjos nos traz a mensagem sobre o aborto. É o Divaldo Franco, mensagem 22. E ela fala assim, o animal dócil, quando reproduz, modifica-se, liberando a ferocidade que jaz latente quando suas crias se encontram ameaçadas. Então, quando as crias estão ameaçadas, veja, não são bonitas essas fotos, os cachorrinhos, o ursinho, né? A leoa carregando o leãozinho, o patinho, a cabrinha. Né? Os animais cuidam de seus filhos. Né? Cuidam de seus filhos até que o momento em que eles chega a um determinado momento que eles não precisam mais do cuidado materno e eles seguem a vida. É assim que ocorre no mundo animal. Os animais cuidam de seus filhos. É um princípio inteligente, conforme as respostas dos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Na questão 540, tudo se encadeia no universo desde o átomo até o arcanjo mesmo foi átomo, ou seja, esse princípio inteligente do animal sofrerá uma transformação e tornar-se-á espírito. Quando isso vai ocorrer, a gente ainda não tem condição. Mas, se os animais cuidam de seus filhos, o que fazem os homens? O homem, por causa do egoísmo, o egoísmo humano, porém, condescendendo com os preconceitos infelizes, sempre que em desagrado, ergue a clava maldita e arroga-se o direito de destruir a vida. Os animais cuidam e o homem mata. Não tem o menor sentido. 43 milhões de abortos anualmente. Nós precisamos preservar a vida. Nós precisamos falar sobre a lei de amor, que é a lei da reencarnação. Nós precisamos, é a nossa obrigação, nos transformarmos e levarmos essas instruções aos nossos irmãos. Ocorre, porém, na maioria dos casos de aborto, que a expulsão do corpo em formação de forma nenhuma interrompe as ligações de espírito a espírito entre a futura mãe e o porvindouro filho. Ou seja,
há aquela ligação que nós vimos, o espírito vai se ligando ao corpo em formação, ok? Mas quando a mãe expulsa o feto em formação, esta ligação espiritual ela não se interrompe, ela continua. Se o espírito ama a mãe, se o espírito tem uma simpatia pela mãe, ele vai perdoá-la. Mas se o espírito não tem, o que acontece? É um problema, vai gerar um problema de obsessão, né? Sem entender a ocorrência ou percebendo-a, diz Joana de Anges, em desespero, o ser espiritual agarra-se às matrizes orgânicas e a força da persistência psíquica sob frustração do insucesso termina por lesar a aparelhagem genital da mulher, né? Gerando problemas múltiplos de câncer. É o Masaharu Emoto, não é? A pessoa falando obrigado, a água cristaliza. A pessoa xingando, a água traz cristais ruins, forma cristais ruins. O espírito gerado por esse desespero, por essa expulsão repentina, vai, se não tiver simpatia, vai gerar um problema para a mulher. E aí o André Luiz, no livro Ação e Reação, ele faz a pergunta, o Hilário faz a pergunta: o aborto provocado, assistente, inquiriu Hilário, sumamente interessado diante da circunspecção com que a sua palavra reveste o assunto, é de se presumir seja ela falta grave. E o Silas respondeu: falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove ou que venha a conestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes nos centros genésicos de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam metrite, vaginismo, metralgia, infarto uterino, tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna e assim vai. Então, causa aí um problema grave para a mulher. E aí ele continua, o assistente pensou por momentos rápidos e acrescentou: imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa da cerâmica. De certo que o oleiro não se utilizará dela para a modelagem de vaso nobre, mas aproveitar-lhe-á o concurso em experimentos de segunda e terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que se viciaram a forma que lhes é peculiar, e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando energias fúteis no perispírito através do sacrifício nobilitante com o que se devotará aos filhos torturados e infelizes da sua carne, aprendendo a orar e a servir com nobreza, e assim vai. Portanto, o aborto, obviamente, que pode gerar problemas obsessivos, não é? Se o espírito não tem a simpatia com a mãe, que isso é muito normal, porque, obviamente, nós temos as famílias de espíritos simpáticos e espíritos antipáticos. Muitas vezes reencarna na nossa família um espírito que nós somos credor, nós devemos a ele. E se a mãe aborta desse espírito credor, né, abortou, já vai gerar uma situação de perturbação ainda mais grave. Tá? E aí nós podemos estudar, obviamente, todo o processo obsessivo em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Trouxemos aqui também este livro, O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto. É um livro que tem vários depoimentos, uma pesquisa da FEB, da Federação Espírita Brasileira, de vários temas sobre o aborto, e aí nós trouxemos um depoimento desse espírito. É um espírito que se manifestou em uma reunião espiritual. Quando decidistes abortar, ocorreu uma luta tremenda, tu querendo expulsar-me de teu ventre e eu lutando por permanecer. A visão do espírito, não é? Por que me fechastes os ouvidos à voz da consciência, que te pedia compaixão e serenidade? Por que anestesiastes os sentimentos ao ponto de esqueceres que eu trazia um universo de bênção e de alegria para ti? Por que, mamãe, tu me expulsou? Por que não ouviu a voz da tua consciência? Haveria de ser um filho obediente e amoroso. Trazia os meios que iam amparar-te nos últimos anos de tua presença na terra. Tu não me quisestes. As mulheres que abortam não conhecem este lado. A sociedade não conhece esse lado espiritual
que nós estamos aqui lutando para divulgar o Espiritismo e os seus postulados. Haveria de ser um filho obediente e amoroso. Trazia meios que iam parar-te nos últimos anos de tua presença na terra. Todavia, tu não me quisestes. Olha as consequências. Eu, atormentado por não poder nascer, e tu enferma, triste e intranquila. Tua mente castigada pela aflição, teus sonhos povoados de pesadelos. Por que, mãezinha, não me deixastes renascer? Por que, mamãe? Por que não ouviu a tua consciência? Por que não me deixastes renascer como tu renasceu um dia? Como meu avô, como minha avó permitiu que você renascesse, para que pudesse, conforme as instruções da resposta 115 de O Livro dos Espíritos, todos nós fomos criados simples e ignorantes, porém candidatos à angelitude. Por que, mamãe? Eu também queria viver a vida. Eu também queria estar no mundo e, acima de tudo, amparar-te na velhice, te dar um abraço, te dar um beijo, te dar um afago. Eu queria que você me abraçasse. Eu queria que você me visse andando os primeiros passos. Eu queria aprender as primeiras palavras da tua boca, mamãe. Eu queria abraçar papai. Eu queria que tu se alegrasse com as primeiras lições da escola. Por que, mamãe, permitistes que eu fosse expulso? Por que, mamãe, permitistes este crime hediondo contra a humanidade, mamãe? Eu que queria crescer espiritualmente, intelectualmente ao seu lado. Por que, mamãe, me expulsastes? Eu agora choro. Eu agora não sei se terei outras oportunidades brevemente de estar ao seu lado. Não sei quantos anos, quantos séculos mais demorarão para que possamos nos unir novamente, carne ao lado de carne, neste abraço, neste afago de mãe para filho. Por que, mãezinha, não me deixaste renascer? Muitos ainda pensam, é cedo ainda. Pensastes, mamãe, quero gozar a vida, quero ir para as baladas, quero aproveitar a vida. Eu sou jovem, eu sou mulher, eu sou jovem, homem, adolescente, não quero ser pai. Aborte, tu que é minha namorada, não quero assumir esta responsabilidade. Jovens, libertinos e ignorantes assumem um crime da prática do aborto, de abortar e de retirar a vida do ventre da mãe. Os filhos, só depois. Mas nós não estamos aqui para criminalizar a mulher que abortou. Não estamos aqui para criminalizar aquele jovem, aquele homem que incentivou o aborto. Cada um segundo as suas obras. Jesus e Pedro nos disse: o amor cobre uma multidão de pecados. E é só através do amor, é só através da caridade, é só através do perdão, é só através do trabalho que nós vamos nos redimir dos nossos erros. Ou seja, vamos nos reabilitar. Neste livro, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, num trabalho de orientação aos espíritos, apresentou-se um espírito de uma mulher que havia vivido muito. Tivera 5 filhos e no 6º filho ela abortara por causa de condições econômicas. E no mundo espiritual ela reconheceu que não deveria ter feito, porque este espírito era um espírito que reencarnaria para ajudá-la, reencarnaria para ampará-la. E no mundo espiritual ela, portanto, dedicava-se a orientar aquelas jovens, aquelas moças, aqueles moços irresponsáveis, aqueles médicos que haviam incentivado e praticado o aborto, já se redimindo, trabalhando no mundo espiritual. O amor cobre uma multidão de pecados e é através do amor que nós vamos reparar os nossos erros. Jesus, na mulher adúltera, mas o pecado do adultério também serve para o pecado do aborto, para os outros pecados. Ele não condenou a mulher adúltera. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem não tem pecado dentro de nós? Não é? Somos pecadores. Ninguém condenou você, ninguém, mestre. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então,
se foi praticado o aborto, se ocorreu este crime, vamos em frente, vamos, através do amor, nos recuperar. Na economia espiritual, alguém que tenha praticado o aborto pode ter um débito de menos 10 mil pontos, por exemplo. Aqui um raciocínio matemático. Mas os atos de amor, a ajuda na campanha do agasalho, a orientação ao amigo, a colaboração na obra social, visita aos asilos, o apadrinhamento, por exemplo, de uma criança que está nas casas André Luiz, no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, que foi abandonada pelo seu pai, pela sua mãe, você vai lá, apadrinha. Não é preciso dar dinheiro, se puder colaborar com dinheiro, ótimo, mas o apadrinhamento é ir lá aos finais de semana, levar a criança para casa quando for possível, dar o carinho que ela não teve da família. Ou seja, isso são formas de amor, são práticas do bem, não é? Um trabalho voluntário no centro espírita, você adotar uma criança e etc, e etc, etc. Então, por exemplo, Luciano, tudo isso só deu 9 mil pontos, tem que trabalhar muito mais. Né? Ainda está devendo 1.000, está com menos 1.000 aí. Mas o que eu quero dizer aqui é um exemplo que a prática do bem, o amor, cobre uma multidão de pecados. Né? Então é claro que esse aqui é um exemplo e não uma analogia. Agora, o Dr. Bernard N. Natson foi o rei do aborto. Ele, na sua clínica em Nova York, praticou mais de 60 mil abortos. Só ele mesmo fez 5 mil abortos. 35 médicos sob as ordens deles realizavam 120 abortos diários. Só não trabalhavam no Natal. Não é? Coisa horrível, né? Lembro que numa festa ele falou assim, que organizávamos, algumas esposas dos médicos me contaram que seus maridos sofriam pesadelos durante a noite. E gritando falavam de sangue de corpos de crianças cortados. Outros bebiam demasiadamente e alguns usavam drogas. Alguns deles tiveram que ser visitados por psiquiatras, muitas enfermeiras se tornaram alcoólatras e outros abandonaram a clínica chorando. Foi para mim uma experiência sem precedentes. Bom, 35 médicos, 60 mil abortos, então divida 60 mil abortos por 35. Quanto espírito rebelde que não deve ter visitado o sonho desses médicos durante esses anos. E aí ele mudou de ideia porque ele falou assim, constatou tardiamente, né? E hoje com técnicas modernas pode-se tratar no interior do útero muitas doenças, inclusive fazer mais de 50 tipos de cirurgia no nenê, dentro do ventre da mãe. Então, através de técnicas modernas, ele descobriu uma das práticas abortivas, num dos abortos que ele estava fazendo, o bebê, ele se mexendo, e ele viu no ultrassom a face de dor do bebê. E ele, apesar de ser médico, ainda não tinha percebido isso. Depois que ele, obviamente, compreendeu isso, ele tornou-se pró-vida e não abortou mais. Mas é claro que ele tem um débito aí, dele próprio de 5 mil, mais os outros médicos que ele dirigia. Chegando ao final da nossa palestra, o estupro, Lei do Brasil de 2012. Legal para os casos de risco de vida, a gravidez resultante de estupro e a anencefalia fetal, e é proibido em todos os demais casos. Bom, mas aí a gente vê uma informação que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Novo Testamento, onde Jesus diz: o que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse o pescoço a uma mó de atafona e o lançasse ao fundo do mar. Aí do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam os escândalos, mas ai daquele homem porque vem o escândalo. É necessário que venha o escândalo para que os homens em expiação da terra se punam a si mesmos pelo contato dos seus próprios vícios, das quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Finalmente, nós concluímos que nós vivemos num mundo de expiação e de provas, onde o mal ainda é superior ao bem. Estamos passando por um período de transformação. Os maus predominam na sociedade porque os bons são tímidos, porque nós, quando deixarmos de ser tímidos, quando o bom, o belo, o nobre tomar conta da mídia, da televisão, dos jornais, das ruas, nós vamos prevalecer na sociedade, os bons prevalecerão, mas ainda não, ainda os maus prevalecem. Portanto, há os escândalos. A mulher foi estuprada. Não caiu um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus não saiba. Não é?
porque é necessário que sucedam os escândalos, mas ai daquele que praticou o escândalo. Se a mulher foi estuprada, que é um crime ridículo, é uma afronta contra a liberdade da mulher, o estuprador tem que ser severamente punido, não é? Exemplarmente punido. Mas se ela foi estuprada, se houve a fecundação, ela mesmo assim não tem o direito de tirar a vida, porque ela está passando por uma expiação. Quem sabe essa mulher que foi estuprada hoje não foram aqueles soldados passando com o carro das guerras nos países, nas cidades, estuprando as várias outras mulheres. Esse espírito reencarnou como num corpo feminino e passou por essa prova difícil, foi estuprado e fecundou. Mas nós vimos aqui casos em que o espírito, mesmo aquele que foi gerado por um estuprador, pode ser um espírito simpático, pode ser um alicerce para essa mãe no futuro. Mesmo assim, nós não temos direito de abortar. Finalmente, conclui Joana de Ângeles. Diante do aborto em delineamento, procura pensar em termos de amor, e o amor te dirá qual a melhor atitude a tomar em relação ao filhinho em formação, conforme os teus genitores fizeram contigo, permitindo-se renascer. Portanto, meus amigos, nós somos espíritos reencarnados. Deus nos deu esta oportunidade para que nós possamos progredir na utilização, na boa utilização do nosso corpo, que é o nosso instrumento, que possamos colaborar. Somos todos convidados para participar desta festa de núpcias, Somos todos nós os trabalhadores da última hora que fomos convidados por Jesus para trabalharmos de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com a nossa intelectualidade, de acordo com a nossa capacidade. Então cabe a cada um de nós colaborarmos na transformação de um mundo melhor, colaborarmos para ajudarmos ao mundo, não apenas sermos pessoas mortas, se locupletando do mundo, mas pessoas que colaboram de alguma forma, através do amor, através do bem, lutando todos nós para a nossa transformação moral. Se perguntarem para Luciano, Luciano, o que você é? Talvez eu responderia, sou engenheiro, sou expositor, etc, etc. Não, eu perguntei, Luciano, o que você é? E nós deveríamos responder, nós estamos como engenheiro, estamos como expositor, nós somos espíritos, somos todos aprendizes. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ou seja, todos nós no mundo somos aprendizes. Todos nós somos aprendizes do amor, aprendizes do Evangelho. Cabe a cada um de nós, como conclui aqui Joana de Ângeles, nesta difícil situação, se deve ou não abortar, procurar pensar em termos de amor, e o amor dirá qual é o melhor caminho a ser tomado. Agradeço a vocês, agradeço a atenção e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Esse tema é muito interessante e é atual, muito mais do que a gente imagina. É uma preocupação mundial, é difícil, é complicado, é difícil a gente até deixar de julgar ou julgar ou não julgar, Então é um problema social, um problema econômico, é um problema. Então cabe a nós, a utilizar o nosso conhecimento para uma orientação, para uma ajuda a essa pessoa, lembrando que todas as pessoas têm o seu livre-arbítrio. No entanto, elas vão colher aquilo que elas plantaram. Bem, eu queria só avisar vocês que a gente não pode esquecer que nós temos o nosso pão de mel ali na frente. E é um pão de mel fluidificado, gente. Ele não engorda. Quem engorda é a gente. Com só pouco café você está engordando. Então, nós temos o pão de mel ali na frente, se vocês quiserem levar.
Tá? Seria de grande valor para nós. Vamos orar. Agradecemos, acima de tudo, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade que esteve conosco, por essa enorme oportunidade que temos de estar aqui reunidos, em nome de Cristo, para escutar todas essas palavras que possam nos edificar e nos levar ao nosso dia a dia com mais maturidade. Agradecendo, acima de tudo, a este local onde nos traz essa oportunidade todas as vezes que precisamos. Agradecendo a todos os trabalhadores que fazem com que isso aconteça. Enfim, pedimos a Deus, ó espiritualidade amiga, que transporte toda essa luz de amor, de paz a todos os locais onde estão precisando. Aos hospitais, aos manicômios, aos presídios, às ruas, a todas as mães que estão em dúvida sobre gerar ou não seu filho. Leve a eles este abraço amigo, esse calor de amor e de paz. E que na semana que vem possamos estar aqui mais uma vez. Que assim seja. Eu vou lembrar de